Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Orçamentos com lentes de aumento podem não dar para o sustento. Um só oculista no conselho. Óculos sob medida. Orçamento pedido. Pela apresentação do orçamento, a cobrança de 20% sobre o preço da armação e das lentes feitas sob medida. Indicação constante da tabela afixada. Os valores parecem exagerados. 20% sobre o preço do produto final. É legal a cobrança dessa percentagem? O regime jurídico de acesso e exercício das atividades de comércio e serviços de 2015 reza no artigo 39. Quando o preço não seja pré-determinado ou quando não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviços, em função da concreta prestação solicitada, deve fornecer, quando requerido pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem os seguintes elementos. Para além da identificação do prestador do serviço e do cliente, que a lei pormenoriza, é preciso que dele conste o seguinte. A. Descrição sumária dos serviços a prestar. B. Preço dos serviços a prestar, que deve incluir 1. Valor da mão de obra a utilizar. 2. Valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou substituir. Datas de início e fim da prestação do serviço. Forma e condições de pagamento. Validade do orçamento. O orçamento pode ser gratuito ou oneroso. Quando o orçamento for oneroso, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. Isto não é por percentagens, 10%, 20%, 30%. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço, sempre que este vier a ser prestado. O orçamento vincula o prestador de serviços nos seus precisos termos, tanto antes como depois da aceitação expressa pelo destinatário. Como resulta do tal regime, quando o orçamento for oneroso, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. Como se estabelece um preço pré-definido, a saber, uma percentagem sobre o valor global do produto, estaremos, em princípio, perante a violação da norma. A inobservância de tal disposição constitui contra a ordenação económica grave, passível de coima, cujo valor depende da dimensão da empresa, se pequena, média, grande ou, eventualmente, até de uma microempresa. Os valores, tratando-se de uma microempresa, orçam entre os 1.700 a 3.000 euros. Se de pequena empresa se tratar, de 4.000 a 8.000 euros. Se de média empresa, de 8.000 a 16.000 euros. E se de grande empresa, de 12.000 a 24.000 euros. Mas comete também crime de especulação quem cobre valor acima do que as leis estabelecem. Moldura penal para o crime de especulação, 6 meses a 3 anos. E multa não inferior a 100 dias. Participação à ASAI, ou diretamente, ou através do livro de reclamações, eletrónico ou em papel.